Meus caros, boa noite. Eu queria começar o vídeo de hoje trazendo uma frase que serve para a vida de muita gente em vários momentos e certamente serve para a situação atual do Bayern de Munique. Nada, absolutamente nada é tão ruim que não possa piorar. Essa é a tônica e a mensagem que esse time do técnico Thomas Tuchel, que já está de saída com data marcada no final da temporada, passa jogo após jogo. Mesmo depois da vitória suada, arrancada mais por individualidades como Harry Kane e Manuel Neuer contra o RB Leipzig, o time mais uma vez demonstrou debilidades, fragilidades e uma falta de fome, vontade e de equilíbrio tático gigante, que custou mais uma vez nessa sexta-feira pontos. O empate contra o Freiburg pela 24ª rodada do Campeonato Alemão, fora de casa, na temporada passada teria sido visto como normal, porque o Freiburg fez uma grande campanha, quase beliscou vaga na Liga dos Campeões da Europa, só que nessa temporada a equipe não é nem sombra do que foi a temporada passada, está em nono lugar do Campeonato Alemão, é uma das piores defesas, vem numa sequência ruim nos últimos 8 jogos de resultados, é um time frágil, que sofre muitos gols e que conseguiu impor a esse Bayern de Munique muitas dificuldades e que conseguiu arrancar um empate, porque saiu na frente, tomou a virada, mas nos minutos finais, numa falha grotesca que não pode acontecer num time desse nível, o Bayern tomou o empate. E para quem ainda sonhava com Bundesliga, a realidade é cruel. A realidade é que o Bayern dá indícios que vai se arrastar até o final da temporada, jogo após jogo, ponto perdido após ponto perdido, derrotas ainda vão acontecer se continuar assim, e me parece que o time não tem mais forças para reagir. Vamos entrar no mérito de individualidades aqui, mas o coletivo, tá, para mim, é o pior. É o pior. E isso vai totalmente na conta do Thomas Tuchel. E quando o time começa a melhorar, nesse jogo especificamente, ele consegue fazer mudanças que estragam o coletivo que está um pouco melhor dentro de campo. Quando é para mexer, ele não mexe. Quando é para deixar o time do jeito que está, ele tira jogadores que estavam indo bem no jogo. Deixa o like aí se você chegou até esse momento do vídeo. Né? Desculpem pela minha azia, mas é que quando a gente olha um pouco esse Bayern de Munique, revolta pela qualidade que tem individual. Como é que um time desse não consegue performar? Quero comentários dos torcedores bávaros sobre o jogo de hoje. O que vocês acham até do restante da temporada? Que jogador que vocês acham que tem que ficar e que tem que sair também no final da temporada? E se inscreve no canal quem não for inscrito. Vamos lá, começando pela escalação. Ele colocou o Kimmich na direita de novo, e aí eu acho que é um acerto. Se ele vai jogar com o Kimmich de lateral direito até o final da temporada, ele tem que manter isso para que o jogador ganhe ritmo dentro da posição. Pô, mas o Kimmich já jogou lá, sim, mas uma coisa é você jogar há 2, 3 anos e voltar a jogar agora, as dinâmicas mudam, enfim, você precisa se adaptar de novo, precisa estar mais solto e precisa dar uma sequência. Acho que o Kimmich na lateral é um acerto. No miolo da zaga ele foi com Eric Dier e Kim Min-jae, óbvio, com os problemas todos que o Bayern de Munique tem, né? O Pamecano no banco de reservas, ou seja, perdeu a vaga para o Dier. E na lateral esquerda ele foi de Rafael Guerreiro, até aí tudo bem. Pavlovic no meio campo, cada vez mais é um jogador que tem ganhado chances e mereceu ganhar essas chances. Inclusive, para mim, tem que ser o titular a partir de agora, até para você dar mais volume de jogo para um moleque que provavelmente vai ser o futuro do Bayern de Munique. E do lado dele, o Goretzka. O Goretzka. Já vamos falar mais dele aqui. Na frente, você tem uma linha de 3, como sempre, Thomas Müller mais centralizado, Musiala pela esquerda. A grande novidade, né? O Mathys Tel ganhando minutos como titular. É um dos jogadores que, dentre as coisas ruins dessa temporada, se destaca como uma potencial promessa para a próxima temporada. Um jogador que está pedindo mais minutos, está pedindo passagem também, e que hoje pode ter vencido aí alguns aspectos importantes nessa briga, tá? E o Harry Kane lá na frente. E aí, cara, os primeiros 30 minutos do Bayern de Munique
eles são das coisas mais horrorosas que eu já vi esse time fazer. É muito incapaz de fazer qualquer coisa nos primeiros 30 minutos do jeito que o Bayern jogou. Tomou o gol aos 12 minutos, é verdade, mereceu tomar o gol. O Neuer acabou fazendo 2 ou 3 defesas e alguns milagres no primeiro tempo. No lance do gol, ele já tinha feito um milagre, acho que foi numa cabeçada, a bola volta, a zaga totalmente perdida, mal posicionada, os dois volantes mal no lance, não protegendo o rebote, e na segunda bola, o jogador de fora da área acerta o cantinho do Neuer, e enfim, diante a uma apática zaga do Bayern de Munique. Mas, cara, é de tremer na base os primeiros 30 minutos, tá? O Bayern de Munique circulou de forma muito lenta a bola, sem quebrar linhas, sem ditar ritmo, sem ficar com a bola muitas vezes, dando muito espaço, buracos dentro de campo para que houvesse uma triangulação, uma tabela do Freiburg, que muitas vezes se via em superioridade contra a defesa numérica, né, contra a defesa do Bayern de Munique, não sabia muito bem o que fazer com a bola, porque eles estavam até assustados com a facilidade com que conseguiam recuperar a bola e agredir o Bayern de Munique. Se fosse um time pior, esses 30 primeiros minutos, se fosse um time melhor, esses 30 primeiros minutos poderiam ter custado mais caro ainda. Além de tudo isso, mostrou um time novamente apático. A gente falava e fala muito aqui nesse canal do tal liga e desliga, lembra? Do início da temporada, quando liga é muito difícil segurar e quando desliga, cara, é um caos total. Parece que o interruptor de desligar está muito mais presente em todos os jogos nesse momento do que o de ligar. É raro hoje o Bayern de Munique ligar e assustar e pressionar e encaixotar os seus adversários. É óbvio que tem alguns problemas individuais, como eu falei, e eu vou citá-los, mas coletivamente não pode fazer 30 minutos daquele jeito. Depois dos primeiros 30 minutos, o time começou a ficar um pouco mais confortável dentro de campo, começou a melhorar, começou a criar algumas oportunidades. Acho que o Harry Kane no primeiro tempo ainda perde um lance importante, mas pareceu que o Bayern iria voltar para o segundo tempo melhor e isso aconteceu, né? O time voltou mais encaixadinho, não deixando o Freiburg agredir, né? Não deixando o Freiburg ficar com a bola e acelerando um pouquinho mais os processos, tanto a nível defensivo quanto a nível ofensivo. Não é que foi uma maravilha não, tá? É que perante os primeiros 30 minutos foi um oásis, mas é que não dá pra gente colocar uma atuação de gala do Bayern de Munique depois desses primeiros 30 minutos. Não, longe disso, mas melhorou um pouco. E tanto que a melhora foi significativa que o Bayern consegue achar o seu primeiro gol, né? Pressionando, já tinha tido algumas chances, o Harry Kane no segundo tempo também teve uma outra chance de fazer o gol e não conseguiu. E aí o Matistel faz um golaço, um golaço. Esse gol pode ser importante para dar confiança para ele, para dar moral dentro do elenco, para dar mais jogos de titular, enfim, uma pancada de fora da área, o domínio dele que eu acho muito bonito, porque a bola vem ressaltada para cima e ele domina já, ajeitando para bater e acerta um chute na diagonal, matando o goleiro no canto alto esquerdo, não sei nem se foi no ângulo, não revi tantas vezes assim, mas um belo gol do francês, é uma joia desse Bayern de Munique, precisa ser cultivada e acertou um balaço para fazer o 1-1. O Bayern de Munique continuou melhor no jogo, não transformou essa melhoria em tantas chances claras assim, mas dava para ver que o Bayern de Munique iria fazer o segundo gol mais cedo ou mais tarde, e o Musiala, numa jogada individual, outro talento jovem do Bayern de Munique, outra joia, conseguiu se desvencilhar de 2, 3 marcadores num drible curto, né, de salão ali, que ele tem muita facilidade, a bola cola no pé e fazer o 2-1. E aí o Bayern de Munique desligou de novo, né? E desligou também muito por conta do seu Thomas Tuchel. Como é que você, ganhando de 2-1, faz as mudanças que fez? Não pode tirar o Musiala e colocar o Upamecano no jogo. Primeiro pela fase do Upamecano, né? Que é um jogador que precisa, se for para ficar, ser reconstruído, né? Porque ele não pode falhar tanto como ele falha em vários momentos. Não foi culpa dele o gol. Atenção. Mas você tira o Musiala, que era um jogador que estava conseguindo incomodar lá na frente, que estava
deixando a equipe adversária em desconforto para colocar um zagueiro. E fora as outras mudanças, tá? Ele tirou o Kimmich, ele tirou o Thomas Müller, ele não tirou o Goretzka, que fazia um jogo horroroso, muito da ineficiência, muito da apatia, muito da falta de pegada, de fome, de combatividade no meio-campo, passa pelo seu Leon Goretzka, que quando recebe a bola, muitas vezes, ao invés de olhar para frente, verticalmente dar o passe, ou inverter um jogo para encontrar o companheiro sozinho do outro lado, ele circula e volta o jogo para trás. Não é a primeira vez que ele faz isso, são várias vezes na temporada. E ele continua fazendo. Fora que ele não consegue proteger a defesa e não consegue ser eficaz lá na frente. Enfim, fez mudanças erradas, tirou o Guerreiro também, colocou o Choupo-Moting, poderia ter tirado o Harry Kane no jogo, que não estava conseguindo encontrar a sua melhor forma, a sua melhor performance, e colocado o Choupo-Moting, dado até um descanso para o Harry Kane, que aí você mantinha a estrutura. Não, mudou ali. O Choupo-Moting também não é nem sombra do jogador que foi na temporada passada. Não sei se ele precisa de mais minutos ou se ele precisa ficar no Bayern de Munique, aí já também não sei, mas muito mal. E aí aos 87, eu acho que foi aos 87, uma bola de lateral, o jogador joga na área, o Goretzka circula o atleta que vai pegar a bola, agora me fugiu o nome, perdão, a bola ressalta, volta para o jogador e o Goretzka já não está mais na frente dele para fazer a parede. Ou seja, ele consegue circular o jogador e sair da marcação, deixando totalmente a visão do Roller aberta para fazer o 2-2. Falhou o Goretzka. Mas não dá para colocar a culpa do empate ou dos pontos perdidos na conta só do Goretzka. Eu acho que ele é um jogador que não poderia ser titular do Bayern de Munique nesse momento. Continuam a insistir, ele não é nem sombra do jogador que ele foi em momentos vitoriosos. Isso está sendo ruim para ele e está sendo ruim para o Bayern. Mas não dá para culpar o empate apenas nas costas dele. Eu não estaria sendo justo. Vai na conta do Tuchel, vai na conta do Goretzka, vai na conta de outros jogadores que nos 30 primeiros minutos fizeram um péssimo jogo. E a verdade é que agora, às vésperas de uma partida contra a Lazio, que o Bayern de Munique precisa correr atrás do resultado, perdeu o primeiro jogo por 1-0 na Liga dos Campeões, senão está fora e acabou a temporada praticamente, o time não dá indícios de que vai conseguir ganhar facilmente ou que vai conseguir competir com mais fervor. Isso é muito preocupante. Bom, não se surpreendam se a Lazio passar do Bayern de Munique para as quartas de final da Liga dos Campeões. Eu estarei lá semana que vem, estou viajando agora domingo para Munique, vou fazer o jogo na Allianz Arena e certamente esse jogo contra o Freiburg ainda vai repercutir nas coletivas de imprensa, nas palavras dos treinadores, do treinador, dos jogadores. E vamos ver. A verdade, meus caros, é o seguinte: o Bayern de Munique nessa temporada decepciona cada vez mais o seu torcedor. E tem gente, mandaram até mensagem no Twitter, largando mão, falando: eu não aguento mais ver esse time, eu sofro demais. Pois bem, vamos ver quais serão as cenas dos próximos capítulos. Bom final de semana para vocês, tá? Comportem-se. Ou não.